O Facebook é muito pontual, 21h30 e ligou imediatamente. Vamos aguardar que as pessoas cheguem. Vamos aguardar aqui também. Ora, hoje vamos para mais uma leitura do capítulo do livro da Lise Bourbeau, de As 5 Feridas que Impedem a Tua Felicidade. E hoje vamos falar sobre a rejeição. Só ver aqui. Aqui o Instagram. Só ver aqui. Eu acho que já está a funcionar. João Luís, bem-vindo. Já aqui está o João Luís, bem-vindo. Olá, João Luís. Prazer em ver-te aqui. Nós hoje vamos falar sobre... Começamos um livro novo e hoje vamos para o capítulo 2, que nos vai falar sobre a rejeição e como é que nós em adultos nos comportamos com as feridas da rejeição. Quando é que elas surgem, o tipo de corpo que aparece com essas feridas. É um livro extremamente interessante da Lise Bourbeau sobre as 5 feridas que impedem a nossa felicidade. O João Luís está aqui a pedir para aderir à live. Esta não é uma live que seja partilhada. Neste livro a autora fala da forma como nós nos desenvolvemos. E vamos aguardar só mais um bocadinho. Espero que esteja tudo bem contigo. Quem é que chegou mais? Deixem-me cá ver. Maria de Fátima, bem-vinda. Olá, Maria de Fátima. Bem-vinda. A Custódia, bem-vinda. Custódia Brandão, bem-vinda. Vamos só aguardar aí uns minutinhos. Digam-me só. Algumas pessoas eu já conheço, que já me seguem noutras leituras, no livro anterior, e estão comigo noutros projetos. Outras. Boa noite, Maria de Fátima, um beijinho muito grande para si também. Ok. João Luís, um beijinho. Vamos só fazer aqui um compassinho de espera. Se me quiserem dizer o João Luís, eu sei de onde está. Acho engraçado ele estar nesta. Rui Pinto, olá, bem-vindo. O Rui Pinto também sei, obviamente. Digam-me, a Custódia, por exemplo, eu não sei, é a primeira vez, acho eu, que a vejo aqui. Vamos só aguardar mais um bocadinho. Hoje, como eu vos dizia, vamos iniciar o 2º capítulo deste livro da Lise Bourbeau sobre as 5 feridas que impedem a nossa felicidade. E uma das coisas que hoje, a ferida que vamos abordar é a ferida da rejeição. E vamos começar com uma analogia. Antes de começarmos a leitura propriamente dita, eu ia-vos convidar a fazermos uma analogia entre uma criança e uma folha de papel em branco. Se nós colocarmos, deixem-me pegar aqui numa folha de papel em branco, imaginem uma folha de papel em branco. Isto é uma criança no útero. E todas as experiências vividas por essa criança, todas as crenças que ela vai assistindo, todos os pontos de vista que lhe são apresentados, vão começar a preencher e Yam Baku aderiu. Bem-vindo ou bem-vinda, não sei.
Então, como eu dizia, todas as experiências vão começar a preencher essa folha em branco. E essa folha em branco vai sendo moldada com essas experiências e vai criando. Sónia, bem-vinda. Sónia Luísa, boa noite, bem-vinda. Eu acho que vou aguardar só mais um bocadinho porque estou a ver que as pessoas estão a entrar agora. Mas vou só acabar este raciocínio. Não sei porque é que isto está pausado, ok? Acabando este raciocínio, portanto, essas experiências e essas crenças que a criança vai assistindo vão preenchendo essa folha em branco e ao preencherem vão fazer com que essa folha, se vá moldando e vai-se moldando em função dessas coisas que apreende daquilo que está fora. E isso vai ser o filtro que essa criança vai ter mais tarde como adulto. Ruth de Ouro, não tens nada que fazer hoje, não tens que celebrar o aniversário. Muitos parabéns, Ruth, em viva voz, eu ia-te ligar a seguir, mas aproveito aqui para te dar os parabéns e para te desejar um novo ciclo que hoje se inicia, cheio de conexão. Bem me parecia, só para não te sentires rejeitada. Amor, não. De todo, de todo. Não, aliás, o meu corpinho não tem nada a ver com a ferida de rejeição. Nós hoje vamos falar sobre isso. Tu é que vais sentir falta de estar aqui hoje. Obrigada pelos corações, Ruth. Um beijo enorme e desejo que o teu novo ciclo que se inicia hoje seja cheio de conexão, seja cheio de amor, de muita paz e nada de rejeições, ok? Só amor e muita transformação para chegarmos à prosperidade que todas nós queremos, todas nós podemos alcançar. Um beijo enorme. Tinha que vir cá dar um beijinho. Pois, ainda bem. Obrigada, Ruth. Obrigada mesmo, do fundo do coração. E eu mais logo ainda te ligo, que eu não penso que te deixe de dormir sem falares comigo. Um beijo enorme. Vejo depois. Ok, fica gravado. Sim, fica gravado. E então, como eu estava a dizer, então a partir do que fica retido nesse filtro é que nós vamos viver as experiências na nossa vida, é que nós vamos agir como adultos. E a nossa realidade vai sendo criada a partir dessas experiências. Às vezes essas experiências viram traumas, como se fossem um lixo emocional que durante a nossa vida vai-nos sendo trazido esses traumas para que nós os possamos vivenciar, para que nós possamos vivenciar essa ferida. Muitas vezes nós apercebemos que temos ciclos repetitivos de vida, mas não sabemos porquê. Às vezes é exatamente por isso, que são feridas que nós trazemos. Então a vida vai-nos trazendo situações para que nós possamos vivenciar essas mesmas feridas e podermos limpar. Porque só quando nós nos conectamos com as nossas feridas é que nós podemos limpar, é que nós podemos ir tomar consciência e ir para a vida com outros olhos. E então, essas feridas de infância às vezes, são extremamente poderosas e ficam impregnadas de tal maneira nas nossas formas de lidar com a vida, nos nossos sentimentos, que acabamos por criar depois máscaras para fugirmos a essas feridas. E hoje, e não só essas feridas, além de influenciarem a forma como nós nos vamos comportar com as máscaras, também vão, de alguma maneira, segundo a autora, e há muitas pessoas que defendem a mesma coisa, vão influenciar o nosso tipo de corpo. E, portanto, nós hoje vamos falar da ferida da rejeição, que tem uma máscara
do escapista ou do fugidio, em que as pessoas têm comportamentos fugidios, o tipo de corpo é fugidio, normalmente são criadas pelo progenitor do mesmo sexo, ou seja, se eu sou mulher, é criada pela mãe, se eu sou homem, é criado pelo pai. E a pessoa, normalmente as pessoas que têm feridas de rejeição, que nós já vamos ver quais são pessoas que acreditam que não têm valor nenhum, são pessoas que acham que nem sequer têm o direito de existir. Aliás, elas vão ter um corpo muito estreito e muito magro, muito fugidio para não ocupar espaço. São pessoas que vão estar sempre muito fechadas no seu mundo, que acham que mesmo quando têm algum sucesso, têm alguma dificuldade em valorizar esse sucesso, são extremamente críticas de si próprias, muito perfeccionistas, têm sempre muito, quando a ferida é muito profunda, têm sempre um medo de não serem acolhidas, de não serem amadas e normalmente não quer dizer que essa criança tenha sido rejeitada em adulto, ok? Muitas vezes, Michel Gaston 6, bem-vinda, ou bem-vindo, bem-vindo. Muitas vezes é a forma como a criança se sentiu e de facto essa criança nem sequer foi rejeitada pelos pais, mas foi a forma como ela se sentiu. Então a sua identidade vai sendo criada a partir dessa forma como ela se sentiu, da forma como ela se sentiu amada, da forma como ela se sentiu acolhida, pelas figuras de referência, não é? Pelos pais, e não só, porque às vezes as figuras de referência não são os pais. E numa fase adulta, além de se sentir o medo da rejeição, ela própria, essa pessoa vai rejeitar-se a si própria. A maior rejeição não é feita pelos outros, porque as coisas de fora só emanam para nós porque nós nos emanamos algo dentro, não é? Temos algo dentro de nós. Então essa ferida da rejeição, ela está interna, ela está no interior e a pessoa vai emanar exatamente isso, vai atrair pessoas que emanem essa rejeição, mas no fundo quem se rejeita é ela própria, não é? Aliás, há uma coisa muito interessante que é defendida por muitos autores, que é a energia, a função e a forma são a formação do nosso corpo é feita através da energia, da função dessa energia e depois vai-nos dar a forma. E isto faz parte da inteligência emocional. E essa função dessa energia vai de facto atribuir a forma, e por isso é que se fala nos corpos muito estreitos, muito magros. E essa ideia de ter o corpo muito estreito, muito magro, é exatamente para não serem vistas, porque se não forem vistas não são rejeitadas, porque, como eu vos dizia, a própria pessoa se rejeita. E agora que já fiz aqui um compassinho de espera, vamos então iniciar a leitura com o capítulo 2 do livro As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, na página 23. Rejeição. Analisemos juntos o significado da palavra rejeição ou rejeitar. O dicionário dá-nos várias definições, como expulsar, afastar recusando, repelir, intolerância, não admitir, evacuar. Não são poucas as pessoas que têm dificuldade em estabelecer a diferença entre rejeitar e abandonar. Abandonar alguém é afastar-se da pessoa por outra coisa ou por outrem. Enquanto que rejeitar rejeitar alguém significa repelir, não querer ter essa pessoa ao lado, nem na sua vida. Aquele que rejeita utiliza a expressão não quero, enquanto que o que abandona diz não posso.
A rejeição é uma ferida muito profunda, porque aquele que sofre sente-se renegado no seu ser e, sobretudo, no seu direito de existir. Entre as 5 feridas, é a primeira a manifestar-se. Lembram-se que nós falamos que a autora define 5 feridas: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. E cada uma delas vai criar uma máscara de comportamento. Então, a primeira a manifestar-se, segundo a autora, é a rejeição. Surge muito cedo na vida de uma pessoa. A alma que volta à Terra com o objetivo de tratar essa ferida. Silvia Mariana. Olá. Olá. Adriana, bem-vinda. Estamos com um livro novo, As 5 Feridas de Lise Bourbeau, ok? Estamos na página 23 do livro, no capítulo 2, e estamos a falar sobre a ferida da rejeição, que se cria muito cedo na nossa infância. Então, como estava aqui a dizer, portanto, a rejeição é uma ferida muito profunda, porque a pessoa sente-se renegada no seu ser e, sobretudo, no seu direito de existir. E esta ferida surge muito cedo na vida de uma pessoa. Ou seja, a alma que volta à Terra com o objetivo de tratar essa ferida vive a rejeição desde o seu nascimento e, em muitos casos, mesmo antes de nascer. E já agora faço aqui um parênteses, que muitas vezes nós dizemos: a mãe tem que fazer isto, a mãe tem que não sei o quê, não fumar, não isto, estar calma, ter uma vida calma. Porquê? Porque é exatamente no útero que começa a primeira casa de um bebê, é o útero. E então é no mundo intrauterino que começa a ser criado, porque o corpo humano é criado por genótipos e por fenótipos. E os fenótipos são aqueles que são dados pela mãe. E tem a ver com o quê? Tem a ver com o mundo emocional da mãe. Se a mãe está, por exemplo, num processo de divórcio, se a mãe está num stress por causa de um trabalho, se eventualmente a mãe até nem queria engravidar, engravidou e sente que não quer ter aquela criança, tudo isso, toda essa energia vai passar para o bebê. Então era como eu vos dizia há bocado, a energia, nós na formação do corpo temos 3 fatores: a energia, a função e a forma. A energia que foi sentida no útero vai dar uma determinada função. Neste caso vai dar uma ferida, eventualmente de rejeição, e vai dar uma forma no corpo. Por isso é que a autora diz que esta ferida se vive em muitos casos muito antes de nascer. Vive-se na vida intrauterina, não é? Na formação, toda esta energia, a forma como a forma como a mãe se sentiu vai influenciar. E se formos para a epigenética, que fala ainda mais atrás, fala nas dores que carregamos dos nossos antepassados. E de alguma maneira isso também pode ser trazido para, através dos fenótipos para o bebê. Vejamos o exemplo de um bebê não desejado. Aquele que chega, como se diz, por descuido. Se a alma desse bebê não conseguiu resolver o sentimento de rejeição, ou seja, se não conseguiu ficar bem, ser ela própria, apesar da rejeição, o bebê irá viver necessariamente essa rejeição. Um exemplo flagrante é o caso do recém-nascido que não é do sexo desejado. Existem, evidentemente, outras razões pelas quais um dos pais rejeita o seu filho. Mas a questão fulcral neste caso é reconhecer que só as almas que têm necessidade de viver essa experiência serão atraídas para um ou 2 progenitores deste tipo. Já agora deixo-vos só aqui a imagem, não sei se conseguem ver, aqui no Facebook, vê-se bem, a imagem de uma pessoa com uma ferida de, não sei se consegue ver bem,
com uma ferida de rejeição. É um corpo bastante estreito. Acontece muitas vezes que, apesar de o pai ou a mãe não ter intenção de rejeitar o seu filho, este sente-se rejeitado constantemente, na sequência de comentários indelicados ou de alguma impaciência ou até mesmo cólera de um dos progenitores. E quantas vezes nós não fazemos isso? Enquanto uma ferida não está curada, reativa-se sempre com toda a facilidade. A pessoa que se sente rejeitada não é objetiva. Interpreta os incidentes através dos filtros da sua ferida e sente-se rejeitada, mesmo quando não é. E isto é importante que retenhamos, porque assim, aquilo que é vivido pela criança não é necessariamente, não tem que necessariamente haver uma rejeição real. Mas o sentimento dessa criança é exatamente, é que essa criança sentiu-se assim. Não tem necessariamente que esse comportamento ter sido real. A criança é que se sentiu assim. E por isso, para limpar uma ferida deste género, nós temos que ir onde dói. Temos que ir ver a experiência, porque cada caso é um caso, onde dói. Para quê? Para curar esta ferida. Para quanto mais nós fizermos de conta que a ferida não existe, mais a ferida cresce, mais ela se agrava. Se nós formos, se nós fizermos de conta, é como se fosse uma cebola. Estão a ver? Vão criando camadas, vai-se criando camadas e mais camadas e mais camadas e vão-se criando mais máscaras e mais máscaras. Então o importante é ir à ferida, ver o que é, aceitá-la e olhar para ela, vivenciá-la, senti-la. E isto é possível curar todas as feridas que nós temos. Aliás, quem já sabe, algumas pessoas que estão aqui sabem, estão a ser. Existe a autocura neste momento, criada, é um método criado por Jesus e ditado por Jesus e que Alexandra Solnado lançou e que neste momento estão imensas terapeutas já e terapeutas, homens e mulheres, a poder dar consultas de autocura. E é uma das formas muito, muito forte de podermos limpar este tipo de feridas, feridas da rejeição, do abandono e outras dores que nós trazemos desta vida e, para quem acredita como eu, de outras vidas também. Mas voltando à leitura. A partir do momento em que o bebê começa. Desculpem. Portanto, a pessoa que se sente rejeitada não é objetiva. Interpreta os incidentes através dos filtros da sua ferida e sente-se rejeitada mesmo quando não é. Que é aquela ideia que eu vos dava há bocado do papel, não é? Vão as crenças, os acontecimentos, as experiências vividas vão preenchendo esse papel e isso vai ser o filtro com que a pessoa em adulto vai para a vida. É com essas crenças que passaram a ser parte integrante de si, mas que podem ser limpas. A partir do momento em que o bebê começa a sentir-se rejeitado, começa a fabricar a máscara do fugidio. Graças a numerosas regressões ao estado fetal a que assisti, pude observar que a pessoa afetada pela ferida da rejeição via-se muito pequenina no ventre da mãe, onde ocupava muito pouco espaço e estava muitas vezes às escuras. Isso confirmou-me que a máscara do fugidio começa a forjar-se mesmo antes do nascimento. Chama a atenção para o facto de que, até ao final deste livro, utilizarei o termo fugidio para designar a pessoa que sofre de rejeição. A máscara do fugidio é a sua nova personalidade, o caráter criado para evitar sofrer de rejeição, a tal máscara, não é? Que vamos pondo. E esta máscara corresponde fisicamente a um corpo fugidio, ou seja, um corpo ou uma parte do corpo parece quase desaparecer. É um corpo estreito, é um corpo contraído, o que torna mais fácil para desaparecer.
e o que torna mais fácil para não se sentir presente ou visível, por exemplo, num grupo. É um corpo que não quer ocupar demasiado espaço, tal como o fugidio que tentará toda a vida passar despercebido. Então já temos aqui duas características: um corpo extremamente estreito para não ocupar muito espaço e uma pessoa que é também ela própria fugiria para não ser vista, para fugindo de todas as situações e tentando sempre passar despercebido, como se não existisse, como se não ocupasse espaço. Quando temos a impressão de que quase não há carne em cima dos ossos, que a pele parece colada a estes, podemos deduzir que estamos perante uma ferida de rejeição. E essa ferida de rejeição é ainda maior. O fugidio, por norma, é uma pessoa que duvida do seu direito à existência e que parece não ter encarnado completamente. Isto explica o aspecto de um corpo muitas vezes fragmentado, incompleto, como se lhe faltasse um pedaço, ou como se as suas partes não se encaixassem. Ela vai dar alguns exemplos sobre características de um corpo fugidio. As pessoas não, de um corpo com uma ferida de rejeição, as pessoas não têm que ter todas essas características, bastam que tenham algumas. E nós podemos ter várias feridas e termos várias características de outras feridas e coincidirem essas feridas. Não temos que ter só uma ferida. E assim, quanto mais for visível as especificidades, as características da ferida que estamos a tratar, quanto mais elementos tiverem dessa ferida, é óbvio que essa ferida é mais potente, é óbvio que essa ferida está mais entranhada, ela é muito forte e, portanto, é uma ferida que vem com uma força maior e que nos faz agir de uma outra forma. É como, e eventualmente, uma pessoa que tem várias feridas, obviamente que se calhar as tem numa, como é que eu digo isto? Numa escala menor. E, portanto, obviamente que também vai ser mais fácil trabalhar. Agora, aquilo que está muito entranhado, e vemos pela quantidade de características que existirem, é mais difícil. Então, as características que vamos falar agora não quer dizer que existam todas ao mesmo tempo. Podem existir só algumas, ok? Então, por exemplo, é como se lhe faltasse um pedaço ou as suas partes não encaixassem. Ou, por exemplo, o lado direito do corpo ou do rosto pode ser muito diferente do lado esquerdo. Isso vê-se facilmente a olho nu. Não é preciso não é, pois, necessário começar a medir para saber que os dois lados não são semelhantes. Lembra-te que é raro encontrar alguém que tenha os dois lados do corpo idênticos, mas o facto de não serem semelhantes é demasiado notório, é isso que ela quer dizer. Um corpo fragmentado ou incompleto é um corpo que dá a sensação, a impressão de lhe faltar um pedaço, como por exemplo não ter nádegas, não é que não as tenha, não são invisíveis, ou não ter seios, não é que não os tenha, não são desenvolvidos, ou o queixo, um queixo que está quase não se vê, há queixos muito puxados para fora, não é? Há queixos que estão para trás, os tornozelos muito mais pequenos que a barriga das pernas, ou por exemplo uma cova na zona das costas, ou do peito, ou no ventre, etc. Isso pode manifestar-se também pela desproporção entre a parte superior e inferior do corpo. Imaginem uma pessoa com um tronco muito elevado e umas pernas muito curtas, ou o contrário, um tronco muito curto e umas pernas muito elevadas. Podemos dizer que o corpo está contraído quando temos a impressão que a pessoa se vira para si própria. Normalmente os ombros estão inclinados para a frente e os braços permanecem frequentemente colados ao corpo. Há também uma impressão de bloqueio no crescimento deste ou numa das partes que o constituem. É como se uma parte não tivesse a mesma idade que o resto,
ou quando está totalmente contraído, como se fosse um adulto num corpo de criança. Quando vês alguém com um corpo disforme que suscita piedade, podes deduzir que essa pessoa sofre de uma ferida de rejeição. Mas a alma escolheu, aliás, esse tipo de corpo antes de nascer, a fim de se colocar numa situação propícia para ultrapassar essa sua ferida. O rosto e os olhos do fugidio são normalmente pequenos. Os olhos parecem vagos ou vazios, porque as pessoas afetadas por esta ferida têm tendência para fugir para o seu mundo ou para estar na lua, ou seja, no astral, não é? Vivem no mundo da lua. Os olhos refletem frequentemente diversos medos. Ao olharmos para o rosto de uma pessoa fugidia, podemos ter a impressão de ver neles uma máscara, sobretudo em volta dos olhos, devido às grandes olheiras. A própria pessoa pode ter a impressão de ver essa mesma máscara ou de se ver através dessa máscara. Alguns fugidios confessaram-me que essa impressão podia manter-se durante um dia inteiro, enquanto que para outros apenas durava alguns minutos. É uma forma de não estar verdadeiramente presente para evitar sofrer. Quando alguém possui todas as características referidas, a sua ferida de rejeição é muito mais significativa do que se não tivesse. Por exemplo, se não os olhos do fugidio. Quando o corpo da pessoa indica cerca de 50% das características físicas próprias do fugidio, podemos deduzir que ela usa a máscara para se proteger da rejeição em cerca de 50% das situações do seu tempo. Seria esse o caso, por exemplo, de uma pessoa com um corpo bastante gordo e bastante gordo com tornozelos muito finos. Não ter senão uma parte do corpo que corresponde às características do fugidio indica que a ferida de rejeição é menor. Usar uma máscara significa. O comportamento fugidio é uma máscara, não é? Então ela agora vai dizer: usar uma máscara significa deixarmos de ser nós mesmos. Adotamos uma atitude diferente desde a juventude, convencidos que ela irá proteger-nos, que essa máscara irá proteger-nos. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é. Alguém sabe? Alguém quer dizer aí qual é a primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada? Eu sei que há delay. Está tudo a dormir. A revolta? Não. Boa, Sónia. Obrigada por teres respondido à pergunta. Obrigada por estares a participar. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é exatamente a máscara que usa, que é o fugidio, é fugir. E então é essa a primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada, é fugir. E então a criança, em vez de criar a sua máscara de fugidio, quando se sente rejeitada, irá viver mais frequentemente no seu mundo imaginário, o que explica porque é que esta, em geral, é uma criança bem comportada, tranquila, que não causa problemas, que nem faz barulho. Quantos de vocês conhecem crianças assim, que estão sempre no seu mundo, a brincar com os seus brinquedos, na sua vida, muito alto? Exatamente, Adriana, fugir. Quantas pessoas não há assim, não é? Que nós conhecemos muitas crianças dizendo: ai, que querido, tão sossegadinho, está ali no seu mundo, não incomoda nada. São crianças que já podem ter essa apetência. Então, elas vivem no mundo da lua. Normalmente são extremamente bem comportadas e vivem no seu mundo. Vivem
porque se sentem rejeitadas, então querem que nem sejam vistas, não querem passar despercebidas, é como se não estivessem ali. Divertem-se sozinhas no seu mundo e constroem castelos no ar. Pode mesmo acreditar que os seus pais trocaram os bebés no hospital e que não são os seus pais verdadeiros, porque depois portas-te tão bem, exatamente, é o que nós dizemos, que querido, portas-te tão bem, é isso mesmo, Sónia. E às vezes, como diz a autora, até podem acreditar que aqueles nem são os seus pais e que a criança foi, que ela própria foi trocada no hospital, né? Que eles não, é o tipo de criança capaz de inventar diversos estratagemas para fugir de casa e com um acentuado desejo de ir para a escola e ser um entre muitos. Porém, uma vez na escola, e sobretudo caso se sinta rejeitada, anda na lua e refugia-se no seu mundo. Uma mulher com estas características confessou-me até que se sentia uma turista na escola. No entanto, esta criança quer que se apercebam que ela existe, ainda que não acredite muito no seu direito de existir. O que é que alguém que se sente rejeitado quer? Quer atenção, quer mimo, quer colo. Então, uma criança que faz por passar despercebida, que faz como se não existisse, o que ela quer exatamente é atenção, é esse colo que não teve. Só que este é um comportamento inconsciente, não é? Como exemplo, recordo-me de uma menina que se escondia atrás de um móvel quando se apercebia que os pais tinham convidados em casa. Quando davam pela sua falta, começavam todos à procura dela e ela não saía do seu esconderijo, sabendo que ficariam cada vez mais preocupados. E dizia para consigo: quero que me encontrem, quero que se apercebam que eu existo. Vemos, por exemplo, que uma menina acreditava tão pouco no seu direito de existir que tinha de criar situações para o tentar provar. Exatamente. Muitas vezes, quando se trata de uma criança, o seu corpo permanece mais pequeno que a média. Deixem-me só ver aqui. E ela assemelha-se a uma boneca, alguém frágil, e se leva uma super proteção por parte da sua mãe. Dizem frequentemente que ela é demasiado pequena para isto ou para aquilo, e a criança acredita nisso, a ponto de o seu corpo permanecer pequeno. Para ela, ser amada torna-se ser sufocada, ou seja, porque de tanta superproteção ela vai ser sufocada. Por isso, mais tarde, a sua reação será medo dessa asfixia. Pessoas que em adulto têm faltas de ar, têm asmas, pode estar perfeitamente relacionado com esta ferida de rejeição. Uma criança super protegida sente-se rejeitada porque crê que não é aceito pelo que é. Para tentar compensar a sua pequenez, os outros procuram fazer tudo e pensar tudo por ela. E, em vez de se sentir amada, nessas circunstâncias, a criança sente-se rejeitada nas suas capacidades. Porque se alguém faz tudo por mim, é porque eu não tenho capacidade suficiente para fazer essas coisas por mim. E este comportamento, ainda que seja inconsciente, vai se entranhando na criança. E depois, em adulto, essa criança, o que é que ela vai fazer? Mesmo quando tem sucesso, ela não se acha merecedora desse sucesso. Ela vai sempre exigir-se ao máximo, vai querer ser perfeita em tudo, porque porque não criou, competências para depois ir para a vida. Não é bem competências que eu queria dizer, não criou defesas, não é defesas, não criou ferramentas, é isso que eu queria dizer, não criou ferramentas para depois ir para a vida. Então vai depois em adulto ter esse tipo de comportamentos.
O fugidio prefere não se agarrar às coisas materiais porque elas irão provocar-lhes entraves à sua fuga. É como se olhasse de cima para tudo quanto é material. Pergunta-se o que faz neste mundo e tem dificuldade em acreditar que podia ser feliz aqui. Tudo quanto está ligado ao espírito, bem como ao mundo intelectual, atrai-no mais. Não utiliza frequentemente as coisas materiais para se sentir feliz, porque as considera absolutamente supérfluas. Uma jovem dizia-me que não tinha qualquer prazer para fazer compras. Fazia-o para se sentir viva e o fugidio reconhece que o dinheiro faz falta, mas que não lhe dá prazer. O seu desprendimento das coisas materiais traz-lhe dificuldades a nível da vida sexual. Sexo é matéria, não é? Pode acabar por acreditar que a sexualidade até interfere com a sua espiritualidade. Várias mulheres fugidias já me disseram que acham que o sexo não é espiritual, sobretudo depois de terem sido mães. E frequentemente, quando ficam grávidas, é frequente que quando ficam grávidas que o seu cônjuge se recuse mesmo a fazer amor durante toda a gravidez. As pessoas fugidias têm dificuldade em conceber que possam precisar do sexo como um ser humano normal. Aí atraem situações em que se fazem rejeitar no plano sexual por um cônjuge ou cortem elas próprias com a sua sexualidade. A ferida da rejeição é vivida com o progenitor do mesmo sexo, que era aquilo que eu vos dizia no início da live. Se eu sou mulher, eu vou sentir a ferida da rejeição na vivência com a minha mãe, e se eu sou homem, eu vou sentir a ferida da rejeição na vivência com o meu pai. Se tu reconheces na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso significa que viveste essa rejeição com o teu... Uau, pois é, não é? É o máximo. É isso tudo, Soninha. Então, se te reconheces na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso significa que viveste essa rejeição com o teu propósito, com o teu progenitor do mesmo sexo. Foi esse progenitor que contribuiu, em primeiro lugar, para despertar a tua ferida já existente. Por isso é normal e humano não o aceitar e querer-lhe mal ao ponto de o odiar. Não necessariamente querermos mal até ao ponto de o odiar, mas não aceitarmos, nós que estamos aqui, a maioria mulheres, não aceitarmos termos uma má relação com a mãe e os homens que aqui estão, que são muito poucos, terem uma má relação com o pai. E o progenitor, porque assim, o papel do progenitor do mesmo sexo, o que é que ele nos vai fazer? Ele vai nos ensinar a amar. E então, como nós não nos amamos, nos rejeitamos, porque como eu disse no início, a ferida da rejeição, quem se rejeita é ele mesmo, não é? É a pessoa que se rejeita, é a pessoa que não se aceita e por isso tem um comportamento fugidio. Então há é verdade, vive mesmo essa rejeição, é, e eu também. Engraçado, eu não tenho o corpo de um fugidio, mas tenho os olhos pequenos e à medida que fui lendo eu tenho algumas características do fugidio, nomeadamente nos grupos, e depois com todos os karmas que trago. E a minha relação com a minha mãe foi exatamente essa, foi uma relação de amor-ódio. E eventualmente eu acredito piamente que por tudo aquilo que eu sei da minha história, que toda esta ferida se iniciou na minha vida intrauterina, nas emoções que a minha mãe sentiu quando estava grávida de mim. Porque na fecundação eu já existo, não é? E depois, quando há a nidação, na parte da gravidez,
eu já me vou conectando com as raízes, não é? E depois, na formação dos embriões e dos órgãos, eu já vou começar a sentir as emoções que a minha mãe sente. E isso depois pode originar algumas feridas de rejeição. Então, continuando aqui com a leitura. O papel do progenitor do mesmo sexo consiste em ensinar-nos a amar-nos e a dar amor. E o progenitor do sexo oposto ensina-nos que nos amem, ensina-nos a deixar que nos amem e a receber amor. Isto está aqui outra grande verdade. Ora, se o progenitor... Eu também tenho algumas características, porque a gordura é o que não me falta desde os 25 anos. Exatamente, nós podemos ter características de vários tipos de feridas. E depois aquelas que estão mais presentes vão ser aquelas que estão mais ativas. Mas não quer dizer que elas não existam, que elas não estejam cá. E agora estava aqui a pegar nesta frase e achei o máximo, porque ela diz que o papel do progenitor do mesmo sexo consiste em ensinar-nos a amar e amar-nos e a dar amor. Ora, uma das coisas que eu tenho dificuldade é em fragilizar-me, em dar amor e amar-me, autoestima e autoaceitação. Então lá está a tal ferida aqui. E o progenitor do sexo oposto vai nos ensinar a deixar que nos amem e vai nos ensinar a recebermos amor. Então, ao não aceitar esse progenitor, é também normal ter decidido não utilizar esse progenitor como modelo. Isto também é uma coisa interessante, acabei de ter um insight que eu, desde toda a minha juventude e grande parte da minha fase adulta, eu sempre dizia que não queria ser como a minha mãe. E quando as pessoas diziam, és tão parecida com a tua mãe, eu dizia, credo cruzes, que horror. Nem pensar, eu não sou nada parecida com a minha mãe. Exatamente por esta ferida. Ao não aceitar este progenitor, é também normal ter decidido não utilizar como modelo. Se te vês com essa ferida, essa não aceitação explica as tuas dificuldades em aceitar-te e amar-te, já que és do mesmo sexo que esse progenitor. Grande insight. O fugidio acha-se inútil, sem valor. É por isso que ele vai tentar, por todos os meios, valorizar-se aos olhos e aos seus olhos e aos dos outros. A palavra inútil está muito presente no seu vocabulário quando fala de si aos outros. Ouvimos-lo dizer, por exemplo, o meu patrão dizia que eu era um inútil, por isso despediu-me. A minha mãe é uma inútil no que respeita aos trabalhos domésticos. O meu pai foi sempre um inútil ao lado da minha mãe. Não a censuro por o ter deixado. No Quebec usam a palavra nada no sentido de inútil, por exemplo. Eu sei que não valho nada e que os outros são mais interessantes do que eu. Ou faça o que fizer, não dá nada, estou sempre a recomeçar. Faz o que quiseres, não me importa nada. Portanto, as palavras inútil e nada são palavras que estão, segundo a autora, muito intrínsecas a esta ferida. Durante um workshop, um homem fugidio confessou que perante o seu pai se sentia inútil, como se não servisse para nada. Dizia ele, quando ele fala comigo sinto-me esmagado, sufocado e só penso em fugir, porque com ele fico sem reação. Sinto-me oprimido apenas pela sua presença. E esta frase é verdade para muita gente. Um filho com um pai, às vezes conheço algumas pessoas que têm este tipo de ferida e que dizem que sentem isto mesmo, que esta frase podia ser deles, e eu vou repeti-la. Quando ele fala comigo, sinto-me esmagado, sufocado, e só penso em fugir, porque com ele fico sem reação.
sinto-me oprimido apenas pela sua presença. Uma mulher fugidia contou-me que aos 16 anos decidira que a sua mãe não significava nada para ela. Quando esta lhe disse que ela podia desaparecer para sempre, que podia até morrer, porque isso lhe daria jeito. A maneira como ela encontrou de fugir foi cortar, desde então, completamente o contacto com a sua mãe. Olá, Rosa, bem-vinda. Olá, Ana, bem-vinda. Então é interessante notar que é, sobretudo, o progenitor do mesmo sexo que incentiva a fuga do filho, que se sente rejeitado. Uma situação que eu vi muitas vezes é a da criança que quer sair da casa e a quem o progenitor diz: boa ideia, vai, assim vamos ficar livres de ti. A criança sente-se ainda mais rejeitada. E esta frase só serve para desejar o pior ao seu progenitor. Este tipo de situação dá-se com o progenitor que sofreu, também ele, a ferida da rejeição. E então ele incentiva a fuga, porque esse meio lhe é familiar, ainda que não tenha consciência disso. E está aqui mais uma coisa que é extremamente importante. Obrigada, beijinhos para ti também, Rosa. E está aqui uma coisa que também é uma tomada de consciência que também é muito importante, que é esta ideia que o progenitor que nos vai levar a esta ferida da rejeição, que nos vai fazer sentir esta emoção, que nos vai depois criar esta máscara de fugidio, foi também ele ou ela alvo dessa mesma rejeição. Também ele sentiu essa ferida. Então é exatamente aquilo que eu dizia. Nós criamos filtros na vida, não é? A criança é um papel em branco e depois vai, consoante as experiências que vai vivenciando e as crenças que vai observando dos progenitores, vai preenchendo esse papel, que depois esse papel se vai moldar. E ao moldar-se vai criar essa máscara. Então o que aqui nos estamos a dizer é que atrás de uma criança que hoje é adulto e que sente essa ferida, que tem características dessa ferida da rejeição e portanto tem uma máscara de fugidio, eventualmente, e como nós já vimos agora no livro, essa ferida de rejeição dá-se entre o progenitor do mesmo sexo, não é? Se nós somos mulheres com a mãe e se nós somos homens com o pai, então eventualmente essa mãe ou esse pai também sofreram eles mesmos a tal ferida de rejeição. E isto era o que eu vos dizia há bocado, que é, muita dessa ferida da rejeição cria-se ainda no útero, não é? Nas memórias intrauterinas, e se nós formos para a epigenética, se formos até aos antepassados, também essas feridas aí estão. Então é como se fosse uma cadeia, vejam. No fundo, a autora está a falar também na epigenética, ou seja, eu sinto rejeição, a minha mãe fez-me sentir rejeição, a minha mãe, por sua vez, também sentiu rejeição da mãe dela. E provavelmente por aí fora. Então isto é uma ferida que já vem para os nossos fenótipos, nós que somos mulheres, não é? Para os nossos fenótipos, de geração para geração. Isto é extremamente interessante que ela faça este tipo de abordagem também. Então dizia porque o progenitor do mesmo sexo que incentiva a fuga do filho, também ele se sente rejeitado. Uma situação que eu vi muitas vezes é a da criança que quer sair de casa, a quem o progenitor, boa ideia, vai assim ficamos livres de ti, já tínhamos lido esta parte. Então ele incentiva a fuga porque esse meio lhe é familiar, ainda que não tenha consciência disto. E é a única forma que nós temos de realmente tomar e limpar essas feridas, é tomar consciência dessas feridas, é trazê-las à tona, olhá-las de frente para que de facto possamos limpar. E isso pode ser feito, como eu vos disse há pouco, através da autocura que a Alexandra Solnado lançou cá para fora.
A palavra inexistente faz também parte do vocabulário do fugidio. Por exemplo, às perguntas como é que vai a sua vida sexual ou então, e como é a tua relação com determinada pessoa, um fugidio responderá inexistente. Enquanto que a maior parte das pessoas diria não é grande coisa. Um fugidio responde inexistente. Este tipo de pessoas utiliza a palavra desaparecer, por exemplo. O meu pai chamava puta à minha mãe e eu queria desaparecer. Ou queria que os meus pais desaparecessem. O fugidio procura a solidão porque tem medo de não saber o que fazer se receber muita atenção. Lembram-se que um fugidio é aquele que quer que ninguém dê por ele, que ninguém sinta a sua existência, mas quer a atenção, só que inconscientemente ele quer a atenção, mas inconscientemente ele tem comportamentos do género eu não existo, até o próprio tipo de corpo é magro, exatamente para não ser visto. É como se a sua existência estivesse a mais, em família ou em qualquer grupo, e ele apaga-se. Acha que tem de suportar muitas situações desagradáveis como se não tivesse o direito de repostar. De qualquer modo, não percebe o que mais poderia fazer. Vejamos o exemplo de uma menina que pede à mãe que a ajude nos trabalhos da escola e que recebe a resposta: vai pedir ao teu pai. Não vês que estou demasiado ocupada e que ele não tem nada para fazer? Esta menina, ao sentir-se rejeitada, esta menina vai se sentir rejeitada. Então, esta menina, ao sentir-se rejeitada, a sua primeira reação vai ser dizer: é isso, não sou suficientemente digna de ser amada, é por isso que a minha mãe não me quer ajudar. Irá procurar um lugar para estar sozinha. Lembram-se de eu dizer há bocadinho que este sentimento da rejeição não tem necessariamente, não tem que realmente ter havido rejeição dos progenitores. A criança é que se sente rejeitada. No pensamento dela, na construção dela, no mundo ainda muito pouco crescido, não é? E ainda bem que é muito pouco crescido, de muito pouco entendimento, a criança sente-se rejeitada e, portanto, vai adotar a máscara do rejeitado e vai adotar, e como a energia que nós sentimos vai moldar a forma do nosso corpo, energia, função e forma, lembram-se? Energia, função e forma, é assim que se forma o nosso corpo. Automaticamente nós vamos tomando proporções de um corpo com uma ferida de rejeição. E eu sei que esta autora fez experiências de pessoas que curaram a ferida de rejeição, que inicialmente tinham um tipo de corpo e depois, quando essa ferida foi curada, começaram a ganhar um outro tipo de corpo. Isto é interessantíssimo. E então, o fugidio tem geralmente muitos poucos amigos na escola e mais tarde também no trabalho. Considera-se um solitário e o que quer é que o deixem só. Quanto mais se isola, mais invisível parece tornar-se. E entra então num círculo vicioso. Coloca a sua máscara de fugidio para não sofrer quando se sente rejeitado. Torna-se tão apagado que os outros já não o veem e fica cada vez mais sozinho e ganha razões para se sentir rejeitado. Deixem-me só ver que eu acho que este capítulo ainda é muito grande e nós já vamos com 1 hora de live. Portanto, eu vou só acabar aqui este parágrafo e deixar o restante para este primeiro deste capítulo para a próxima live de leitura. A situação, aliás, eu parava mesmo agora, porque ela agora vai fazer uma descrição que acontece num workshop e provavelmente deixava isto para a próxima live. Se vocês estiverem todos de acordo,
Até porque este livro é um livro que tem que ser bem assimilado, não é um livro que seja fácil. É natural que estejamos aqui muito poucos a ouvir esta leitura, porque realmente só quem está com abertura para este tipo de situações, só quem de facto quer crescer, só quem de facto quer contactar com as suas feridas, trazer à tona as suas feridas e tratá-las, olhá-las de frente, é que estará nestas lives, não é? Não é um livro fácil. Portanto, eu hoje, se calhar, terminaria por aqui e eu vou fazer um convite. Eu vou, se alguém quiser, eu não sei se isto é possível através do Instagram, mas estamos aqui 6 pessoas, eu iria convidar quem está no Instagram para me pedirem para entrar no direito. E se eu conseguir adicionar as pessoas que aqui estão, eu teria muito gosto em fazer com vocês no Instagram, quem está no Instagram só, a quem está no Facebook e no YouTube, e eu despeço-me já com um beijinho. Volto na próxima quarta-feira com a continuação da leitura e ficamos no capítulo 2º, na página 30. Quem está no Instagram, eu iria convidar então de facto para entrar, para pedir o acesso ao direito e tentarmos fazer, eu não sei se é possível, quantas pessoas é que aceitam o Instagram num direito, mas tentarmos fazer aqui uma espécie de uma meditação para podermos viver estas feridas. E agora acabei de perceber que eu não estou a gravar no YouTube, no Facebook, o que é qualquer coisa de fantástico. Porque eu tinha que clicar aqui no iniciar direito. Mas pronto, é o que é. Está tudo certo.